E o Desafios da Maternidade desse mês é sobre o Setembro Amarelo, não é mesmo, Lari? Isso aí, que é uma campanha sobre prevenção e pós-venção do suicídio. É um tema super delicado e que a gente precisa trazer com muita seriedade para todos vocês, até como uma maneira de vocês poderem entender um pouquinho sobre esse tema. Isso mesmo, gente. E, Lari, existe suicídio na infância? Bom, se a gente for parar para pegar, né, as nomenclaturas, pegar também as pesquisas, é algo muito difícil de acontecer. Porém, existe, pode vir a existir. Só que o que a gente vê não acontece muito ali naquela faixa etária de crianças muito novinhas, né? Geralmente ali para mais de 8 anos, entrando para a transição da vida de uma criança para uma adolescência, né? O que a gente vê de grande boom é suicídio em adolescentes e adultos, né? E principalmente em homens, porque na adolescência o adolescente ele tem uma tendência muito grande a agir pela impulsividade. E o pensamento de morte muitas vezes vem pela impulsividade, né? E aí, como o adolescente ainda tá ali com seu córtex pré-frontal, né? Ainda não muito desenvolvido, porque só termina de desenvolver total a partir dos 20 aos 25 anos, quando a pessoa tá passando por esse problema, quando ela tá tendo esses pensamentos muito recorrentes, acaba acontecendo de fato elas fazer o que a gente chama aí de suicídio ou tentativa de suicídio. E no tema passado nós falamos sobre luto, né? Sim. O luto, quando não tratado, quando não aceito, ele vira uma depressão? Não necessariamente. Pode sim, existem casos da pessoa vir com um luto e depois desenvolver uma depressão, mas também pode não desenvolver, né? Não tem como a gente colocar como uma regra. Sofreu um luto, vai desenvolver uma depressão. Não necessariamente. Pode desenvolver, mas não é uma regra. E assim, a gente entende também, né, que a depressão é uma doença psíquica que tem tanto um cunho genético, ou seja, se eu tenho uma mãe que teve uma depressão, a predisposição para eu desenvolver uma depressão é maior do que se você não tem ninguém da sua família que teve. Mas isso também não quer dizer que a Roberta nunca possa vir desenvolver uma depressão, né? Porque é uma doença, é algo que tem tanto um fator genético, mas também tem fatores ambientais. Então, esses dois podem contribuir, sim. E essa questão da depressão, ela tem um vínculo com o suicídio também? Olha, é bem pouco, né? Quando a gente pensa em suicídio, em tentativas de suicídio, a gente precisa entender que não necessariamente a pessoa precisa ter uma doença psíquica para desenvolver esse pensamento. Tem pessoas que às vezes desenvolvem esse pensamento por se sentir fracassado na vida, né? Ou por achar que aquilo que fazia tanto sentido para ele viver passou a não ter mais sentido, né? Uma vez eu vi uma psiquiatra falando que ela falava assim, que o nosso cérebro, ele é programado pra gente reagir, pra gente se defender. Então, quando eu vejo uma situação de perigo, a primeira coisa que eu faço é fuga. Meu cérebro ele já é programado pra isso. E aí ela traz uma coisa que eu achei bem interessante, que quando você tem a tentativa de suicídio, ou tem o suicídio, ou tem o pensamento, o teu cérebro é como se ele desse pane. Porque se ele é para nos proteger e ele tá pensando em algo que não é que nos protege, sim, que acaba com aquela dor, que acaba com aquele sofrimento, é como se ele tivesse dado um pane. Então ela traz muito como se fosse uma coisa irreal da nossa razão, sabe? Então, realmente, a pessoa que tá pensando em suicídio, que tá sofrendo com isso, naquele momento, é como se ela não tivesse mais sentido, né? E tem uma pesquisa que eles falam que a pessoa que tenta ou que faz naquele momento,
ela não pensou em morte, em morrer, em acabar com a vida e nunca mais estar aqui. A maioria delas relatam, os sobreviventes, né, por suicídio, relatam que naquele momento eu só queria acabar com aquilo que eu estava sentindo. Era tão grande, era tão forte, né? Então, assim, a gente precisa entender que é importante, sim, procurar ajuda, procurar profissionais qualificados, psicólogos, o psiquiatra, né, que entra aí com uma medicação, porque a gente sabe que vão chegar momentos da nossa vida que às vezes coisas que a gente vivenciou já passam a não fazer mais tanto sentido. E se eu sinto que minha vida não faz sentido, por que não procurar uma ajuda? E assim, a gente entende que dependendo do nível e do grau que essa pessoa está sofrendo, às vezes o outro precisa intervir. A família precisa intervir. A família precisa começar a observar, né? É sempre muito importante a gente observar. A pessoa, ela dá sinais? Algumas podem dar, outras não, né? Pode não ser existe. Silencioso. Pode ser totalmente silencioso. E aí é onde que quando a pessoa falece, os familiares ficam muito perdidos, do tipo, porque eu não percebi. Né? Então, depende muito. E até pra ajudar essas pessoas, assim, quando você percebe sinais e tudo, você tem que ajudar de uma forma delicada. Sim, sim, com muito acolhimento. A pessoa tá em total sofrimento, né? Imagina, você pensar em morrer, acabar com a tua vida. É difícil até pra família aceitar isso, né? Muito, muito. E a gente... Muitos tentam fazer vista grossa, se esconder por medo ou por julgamento, às vezes, né? Sim, sim. É algo que a gente tem que ficar em alerta. Um dos sinais, tem algumas pessoas que às vezes esboçam, do tipo, eu não aguento mais estar aqui, essa vida tá um saco, né? Nossa, se eu pudesse, eu dormiria 3, 4 dias seguidos, né? Então, assim, a gente precisa, sim, estar em alerta. Os profissionais da psicologia também precisam estar muito em alerta. Porque, às vezes, o paciente não vai chegar pra você e vai dizer, olha, Larissa, eu estou querendo me matar. É raríssimo os que fazem isso. Eu falo que na minha prática clínica modificou muito depois que eu comecei a estudar sobre o tema e comecei a perguntar. Quando eu não perguntava, eu nunca tinha ouvido nenhum paciente meu falar que pensava em morte. No dia que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí eu via que era importante a gente trazer isso para o paciente. E aí, quando o meu paciente me contava uma situação muito triste, uma situação que eu percebia que aquilo ali trazia um certo sofrimento para ele, aí eu perguntava, fulano, diante disso que você tá me falando, algum momento você já pensou em morte? E aí eles assustam. E eles trazem. Sim, pensei. Tem plano, não tem, tem isso, não tem. Daí a gente vai entrando no protocolo mesmo, né? Que é para pacientes com suicídio. Com pensamentos suicidas, né? Então a gente precisa estar alerta, atentos, os profissionais, né? A família precisa observar modificações de comportamento. Aquilo que você via no teu filho, no seu esposo, e você começa a perceber que tá ficando muito pesado pra ele, e que ele às vezes traz algum sinal do tipo, nossa, como tá cansado tudo isso que eu tô vivendo, nossa, parece que o meu sofrimento nunca acaba. Então, sim, é muito importante procurar ajuda. Não espere, né? E essa questão do procurar ajuda, né? Como que você traz a pessoa até o consultório? Olha, qual a dica pra... a gente precisa sim respeitar a opinião do outro, que o outro quer ou não. Mas eu sempre costumo dizer que quando você tá com um paciente que tá em sofrimento, independente se é pensamento suicida ou se não é, você precisa ter muito acolhimento e calma, né? Então, às vezes, trazer, olha, eu marquei uma psicóloga pra você ir, lá você vai conversar com ela, lá você vai ter um lugar de acolhimento. Ou do tipo, mas eu não quero ir porque é isso e aquilo assado. Então, vamos fazer um combinado? Se você perceber que você não tá muito bem, você me avisa? Larissa, mas e daí? Tá no nível mais grave que esse combinado não tá funcionando. Aí a gente lida com crise, né? Aí em crise a gente pode chamar uma ambulância de um hospital psiquiátrico,
onde vai conter essa pessoa. Vamos supor que seja uma pessoa que já tentou mais de uma vez, ou que acabou de tentar, né? Então a gente chama ali até por uma cessação, como posso dizer? Cessar mesmo, né? Do tipo assim, um paciente tá em crise. Amenizar aquele momento. Então, aí você pode procurar umas outras formas. Hospital psiquiátrico, o psiquiatra dele. Se ele não tem um psiquiatra, então levar ele até a um hospital, né? Para que lá ele possa tomar medicação, comece a tomar as medicações. Trocas de medicação às vezes pode causar pensamentos, né? Então é algo que tem que ser bem cauteloso, tem que ser bem cuidadoso, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. Ô Lari, então quando uma família, né, percebe sinais de comportamento, às vezes nem só na família, às vezes até no vizinho, no amigo, no colega, né? O fato de você querer ajudar não é problemático isso, né? Você tem que ajudar. Não pode se afastar disso, né? Não, porque você se afastar, você não vai estar fazendo nada para aquela pessoa, né? E quando a pessoa esboça para você, que a vida está um saco, eu não aguento mais estar aqui, de certa maneira é um pedido de ajuda. E ela confia, né? Exatamente. Ela não vai falar isso para qualquer pessoa, né? Então a gente precisa, assim, fazer o melhor para essa pessoa. Tem alguns casos que a gente precisa pensar em internação, tem outros casos que a gente precisa pensar em uma intervenção precoce, né? Eu já tive pacientes de ter que vir 2 vezes na semana para cessar as crises, né? A intervenção ali é aqui, contínua. E a família tem que estar muito presente, muito presente. Tirar coisas que possam, né, fazer com que a pessoa faça, porque a gente não sabe qual é o momento. Mas uma coisa que é muito interessante a gente pensar é sobre as prevenções, né? Uma das prevenções é o Setembro Amarelo, que é um momento que a gente fala bastante. Mas é um momento também que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente ou a pessoa que está em sofrimento, quando ela recebe informações que não são cuidadosas, informações que às vezes até estimula para a tentativa, ao invés de eu estar fazendo uma prevenção, eu estou fazendo com que a pessoa talvez pense mais ainda sobre. Então, por isso que é um tema que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai falar, né? E assim, a gente vê que tem pessoas que nunca nem estudou sobre e às vezes acaba trazendo alguns mitos, algumas inverdades que também, assim, não ajuda. Um ponto que a gente pensa também sobre prevenção é a saúde pública, né? Então a gente precisa cada vez mais terem pessoas engajadas aí em pacientes com esse tipo de condição, esse tipo de pensamento, né? Então a saúde pública é muito importante, as campanhas são muito importantes, a empatia, o olhar com o outro é de extrema importância, a família estar presente é muito importante. Então a prevenção, uma vez eu perguntei por um médico psiquiatra num congresso que eu fui na faculdade, faz uma era aí, que, e aí, como é que a gente previne saúde mental, né? O que a gente faz para prevenir? E a frase que ele me disse foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Que ele falou assim, a gente previne na infância, né? É na infância que você previne qualquer tipo de doença mental. E aí eu fiquei me questionando, naquela época não fez muito sentido, achei meio raso. E hoje que eu trabalho com infância, que eu estudo a infância, eu vejo que realmente, né? Quem nunca teve um trauma? Quem nunca teve uma situação que te mobiliza, né? Que nunca tem gatilhos de falas de pessoa que às vezes te trava, né? Então, e isso não aconteceu hoje que eu sou adulto. Isso aconteceu lá atrás. Então, por isso que a gente precisa estar sempre com esse olhar bem atento. Bem, por hoje é isso, pessoal. Eu continuei acompanhando os vídeos do Setembro Amarelo com a nossa psicóloga Lari. Um beijo e até mais.